Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao programa Ponto por Ponto. Hoje vamos abordar o tema suicídio. Um tema triste, mas pertinente. Segundo dados da OMS, a cada 40 segundos, uma pessoa tenta pôr fim à vida no mundo, o que totaliza 800 mil mortes por ano. No caso de Cabo Verde, a cada semana, uma pessoa põe termo à vida, o que por ano dá uma média de 50 suicídios. Conosco temos o psiquiatra João Vaz, que vai ajudar o telespectador a compreender melhor a questão do suicídio, saber os fatores de risco e como prevenir. Este tema, devido à pertinência e para chegar melhor à audiência cabo-verdiana e não só, lá fora também, aos nossos imigrantes, vai ser abordado em crioulo, língua de terra. Doutor, boa noite. Muito boa noite. Eu cumprimento a todas as pessoas que estão ouvindo nesse momento, desse caso ou do lugar onde está. Portanto, espero que tenha um programa assim que te chega de facto nas melhores condições para que, junto no trabalho, para melhorar essa situação de saúde mental e, sobretudo, junto para nos prevenir a situação de suicídio, que é um problema grave ali na nossa terra e no mundo. Portanto, quais que fatores de risco para suicídio? Nós sabemos que no mundo mais de 90% de casos de suicídio está ligado a doença mental. Os dados estão corretos, doutor? Está corretíssimo. Então, para falar de suicídio é preciso que a pessoa esteja bem certa, mas não seja numa situação de gravidade, em que uma pessoa decide pôr termo à sua própria vida e tem consciência daquilo que se está a fazer, ou seja, um ato propositado. E essa é uma situação sempre grave, para modo de a vida que está a perder. É uma situação muito triste e muito chocante para famílias, sobretudo quando se trata de pessoas que têm esposa ou têm esposo, ou têm mulher, têm filhos, mas também mãe, pai, filhos, todo o circuito de amigos. Mas até deixa de ser também um problema de saúde pública no mundo inteiro. De taxas de suicídio nos lugares onde é bem estudado é relativamente alta, varia de acordo com faixas etárias, mas em média, países maior Estados Unidos, países maior Brasil, é em cima de 10 por cada 100 mil habitantes, portanto 11, 12 nos Estados Unidos para cada 100 mil habitantes, e essa taxa tem mantido ao longo de anos mais ou menos essa proporcionalidade. Portanto, tem uma forte relação entre doença mental, transtornos mentais e suicídio. E a licença é fundamental essa questão, a licença, uma vez que praticamente mais de 90%, estudos cerca de 95% de pessoas que tenta suicídio ou que comete suicídio e tem uma perturbação mental associada. De que tipo de perturbação mental não se está a falar ali? Não se está a falar, primeiramente, de perturbações afetivas, nomeadamente transtornos que cursa com depressão, certo? Depressão que pode ser uma depressão na condição de depressão unipolar, uma depressão major, ou também depressão no contexto de doença bipolar, quando cursa na fase depressiva. Mas também não tem perturbações psicóticas, entre as própria esquizofrenia, que a maior parte das pessoas teme por ser considerado doença mental daquela mais grave, uma vez que afeta toda a estrutura mental da pessoa, com repercussão no seu comportamento e nas suas relações sociais. Então, esse impacto é muito grande. Ele é responsável por praticamente 10% de tudo que é os casos de suicídio, já que as perturbações afetivas é entre 15% a 20%. Mas também não tem transtornos de ansiedade e, sobretudo, transtornos de pânico, que pode levar até 12% em termos de riscos para comportamento suicida. Não tem questões de consumo de álcool e de drogas, que é sabido que pessoas que têm dependência a álcool ou a estupefacientes, as pessoas têm 5 vezes mais risco de cometer um suicídio do que pessoas que têm dependência. E uma situação ainda que é bastante frequente e que potencializa os riscos de suicídio nas pessoas
que é cometido para perturbações mentais é quando a pessoa já tem uma perturbação mental ou tem mais que uma perturbação mental e está a fazer uso de substância, fazer uso de álcool, está a fazer uso de drogas ilícitas ou às vezes está a fazer uso ainda de mais que uma droga associada. Então, assim, ainda aumenta esses fatores de risco em termos de carga de doença. Então, assim, é algo que não deve pensar nele com seriedade. E no sentido de que doenças mentais devem ser diagnosticadas atempadamente, deve ser tratado cuidadosamente, deve envolver, e portanto, famílias devem envolver e comunidades, deve envolver também a parte do Estado no que tange a profissionais e ambiente de tratamento, que não somente devem ser disponibilizados, como também a população deve ser educada para que faça uso desse serviço quando existe. Então, sei que esses fatores de risco que no da Flama têm maiores impactos em termos de doença, mas também tem outros fatores de riscos que estão associados a determinados estressores, por exemplo, que quase sempre está associado a ciclo de vida de pessoas, né? Tanto da infância, adolescência, juventude ou a idade adulta até o fim da vida. Então, notar algumas situações que têm a ver com rupturas nos relacionamentos, separações, divórcios e lares que Portanto, fatores de stress também podem levar a suicídio, tipo, sim, o doutor Tita dizer separação, divórcio e uma desilusão amorosa, por exemplo. Então, existem sim aqueles fatores de risco que também ocupam, que tentam naqueles 5% de que esse risco para suicídio. Não tem outras situações relacionadas. Então, aquele 90 e tal por cento... 95% de carga de suicídio tem a ver com problemas de saúde mental. Então, assim, ele é chave que as pessoas tomam consciência disso. E se alguém percebe que tem algo que se mexe com a saúde mental, então ele deve procurar ajuda profissional para que ajude ela a trata e assim evita únicos riscos. É claro que as questões de doença mental têm outros impactos, que também além de suicídio, mais suicídio é um daqueles componentes que quando acontece, pronto, entra a pessoa tudo oportunidade de realizar, de fazer qualquer outra coisa. Portanto, e dentro que é doença mental, que é problema mental, depressão tem te leva mais a suicídio do que os outros? A depressão ele é primeiro, certo? E se calhar é uma das perturbações psiquiátricas muito prevalentes. E hoje em dia se falar do show dele, mas ainda se fala mais sobre essas questões de depressão, porque um bom número de pessoas com quadro depressivo às vezes nem sempre é que é diagnosticado ou é que é levado a sério, certo? E às vezes em alguns contextos as pessoas se tomam como frescura. Entre aspas, e quando a situação chega nesse contexto, as pessoas estão muito tristes. Portanto, esse é um dos sintomas. E nós, as pessoas, devem estar sempre atentas. Quando a pessoa está queixando, mas está triste, cabisbaixo, e a pessoa está na situação de desespero, é uma situação que não deve sempre leva em consideração, porque a situação que te leva a desespero, a sensação de que a pessoa está num encurralamento. Portanto, nós numa situação que ela está conseguindo resolver um problema, mas ao mesmo tempo é que pode viver naquela situação. Então, às vezes, está hoje o suicídio como uma saída. Mas também próprios sintomas depressivos ou que está cursa com perda de prazer. Então, e pessoas que estão conseguindo hoje uma motivação para viver, mas também a falta da própria realização, porque não tem pessoas que têm falta de vontade que está conseguindo hoje a realização na sua vida que está produzindo. Então, tudo que ela está feito é um terceiro elemento que também é um fator de risco, que é quando a pessoa está com baixa autoestima afetada, que pode ser afetado pelas questões de doença da depressão, mas às vezes é afetado também na outros contextos, né? Quando pessoas perdem emprego, quando pessoas perdem determinado status social, essa questão da humilhação e capacidade de lidar com isso. Então, às vezes, a pessoa que consegue lidar com isso de uma forma direta, às vezes, suicídio pode parecer uma boa alternativa. Então, nós temos que ter sempre hoje essa questão de pessoas com desesperança, pessoas com desrespeito, pessoas que às vezes se carregam sentimentos de culpa
que é pouco frequente que pessoas, inclusive pessoas depressivas, carrega a carga de sentimentos de culpa. O sentimento de que ele é uma pessoa inútil. Isso tem a ver com questões de própria baixa autoestima. E quando é assim, a vida está próxima que tem mais utilidade ou aquele sabor para viver. Está próxima a desaparecer e o futuro às vezes aparece muito comprometido. Então e pessoas ao redor devem estar atento a estes sinais que o Dr. já cita nesse momento. Pessoas, tudo nós, hoje em dia, não deve estar, primeiramente, não deve entender, mas ter uma boa saúde, e ele é um fator protetor. Às vezes, mais que só pensa na questão mesmo da saúde mental em si, mas tem já uma boa saúde, ele é um fator protetor, ou seja, nós, como pessoas individuais, ou então, e seio da nossa família, não deve ter que os hábitos que promovem saúde. E, portanto, bons hábitos alimentares, bons hábitos de prática de atividade física e de dormir sono, de evita essa questão de consumo de substâncias, modo álcool e drogas lícitas, praticar atividade física, dormir na hora. Então, existem as coisas que pessoas devem ter incutido como hábito. Então, a família deve estabelecer seus bons laços, porque em termos de comunicação e de relacionamento, porque ele também protege pessoas. E então deve se tornar observadores atentos. Isso é válido para a família e é válido para pessoas na comunidade. Não devemos ser pessoas atentas. Hoje em dia, se tem coisa que pessoas têm um problema sério, ouve. Portanto, não tem dificuldade, não tem mais probabilidade de fala e às vezes expressa aquilo que não se sente, mas não tem dificuldades, às vezes para não ouvir pessoas. Então, muitas vezes, as pessoas precisam de observadores atentos, pessoas que é capazes de pegar e com cuidado alguns detalhes que às vezes pode ser indício de um problema de saúde mental, sobretudo quando não se fala de crianças, não se fala de adolescentes que ainda devem manter vínculos fortes com seus pais ou com seus progenitores ou pessoas que estão a representar. Então, esses espaços de comunicação que existe, esse momento de família... Então, o diálogo é fundamental. Ele é fundamental. Então, às vezes, escapa detalhes. Mas mesmo isso também deve acontecer em ambientes de escola, deve acontecer em ambientes de tratamento, porque muitas vezes as pessoas também procuram serviços de saúde e às vezes até levam outras queixas, outras demandas e várias vezes aproxima de serviços de saúde, mas às vezes cada diagnosticar, por exemplo, uma depressão e às vezes a pessoa leva sintomas somáticos, às vezes é dores, é mal-estar, é um conjunto de outros queixos, mas quando na realidade a pessoa está com situação de saúde, às vezes está com depressão ou então está até com um estressor social que era possível debelar e podia prevenir não só doenças físicas, mas também prevenir algumas doenças mentais ou pelo menos agravamento de algum desses e, por outro lado, podia prevenir em caso de pessoas que estão com alguma ideação suicida, era possível que pessoas muito sério percebesse que o paciente estava com a situação de desesperança, de desespero, numa situação de encurralamento ou que está com esses pensamentos de suicídio, que pode ser imediato, e, portanto, pode ser só na ideia, ou pode ser um pensamento que está associado a planos que o paciente pode executar. Então, nós, como pessoas, não devemos ser bons ouvintes e não devemos ser observadores atentos. E não deve conversar sobre a nossa saúde e não deve conversar sobre os assuntos de saúde mental. Se for depressão, não deve falar sobre depressão. Se for sobre suicídio, não deve falar. A pessoa se sente fora de terreno, às vezes se sente bastante desconforto quando o assunto é de fala sobre suicídio, quando pessoas tocam nesse tema ou falam está porque às vezes na nossa meio está a referir, está com maus pensamentos. E que te dado atenção. Não, a pessoa se sente altamente desconfortável, outra falando, traz isso de cabeça, isso que é algo que deve falar a respeito. Mas muito pelo contrário, sobre essa questão. Portanto, suicidas, às vezes, muitas vezes, está fala na morte. E pessoas que te levam muito a sério. Está fala na morte e está de sinais também, certo? Não se fala de pessoas que, de certa forma, às vezes se tornam pouco comunicativos. É pessoas que, às vezes, te retraem socialmente. E é pessoas que te manifestam essa tristeza, às vezes com o choro, às vezes em termos da própria funcionalidade, pessoas que às vezes te param de trabalho ou trabalham de uma forma irregular, te produzem pouco, mas quando ele muda essa forma, a vida que tem gosto, começa a desanimado,
mas que só é a solução para suas vidas. Às vezes tem expressão assim, às vezes as pessoas sofrem de câncer. Às vezes não tem pacientes que falam assim, não, a minha câncer. Mas aquele câncer, se nunca está atento, aquele observador atento tem que perceber que aquele câncer, às vezes, é câncer com vida. E em que se pode mais vive. Então, morte se pode, às vezes, como alternativa. Às vezes, pessoas que até metem naquele campo. E, às vezes, até profissionais. Às vezes, uma simples conversa que podia aprofundava e até mitigava sobre uma certa ideação ou comportamento suicida, às vezes se escapa, porque quando o paciente fala sobre os maus pensamentos, o próprio profissional está se sentindo incomodado e querer falar, então vou ter que ir um psicólogo ou um psiquiatra, ou às vezes que sei mal que está comporta. Fala sobre suicídio, que aumenta o risco de suicídio. E, muito pelo contrário, permite que a pessoa fale mais sobre essa situação e está permitindo amparar no momento que às vezes você precisa. Então, que pessoas que acham desconfortável, não conforto sobre depressão, é preciso falar mais sobre depressão, é preciso falar mais sobre doenças mentais, é preciso falar sobre fatores de risco como álcool e drogas ilícitas, que hoje, de certa forma, há uma certa normatização, mas há uma certa permissividade. E não sei, mas que ele só acelera, agrava o consumo de substâncias, prejudica outras perturbações mentais e faz com que o risco de suicídio aumenta grandemente. No Cabo Verde, doutor, dados está a falar que tem um suicídio por semana, o que dá 50 casos por ano. Um país pequenote, moda Cabo Verde, que normalmente vizinhos e familiares sempre têm aquela tendência de ajuda companheiro. Como não te explica esse número ali, 50 suicídios por ano? E 50 suicídios por ano, depois tem um monte de interpretação. Mas para nós que trabalhamos na área de saúde, não se meteu para uma realidade, para um país pequeno, tem uma área de nova desenvolvimento. Você fala de mortes que acontecem muitas vezes em idade muito prematura, que acontecem nas pessoas que estão em idade produtiva, e de pessoas que se até deixam, geralmente, filhos, ou se deixa família, e que às vezes fica na situação de vulnerabilidade, certo? Mas tem um impacto também na economia. E isso assim, é algo que no vejo, tanto 50, para a nossa realidade é um número grande, e muitas vezes esse comportamento que não estou de pessoas que se suicidam, mas não tem vários outros que agora estão nesse processo, nessa tentativa, porque para cada um que estatísticas se demonstra, mas para cada pessoa que consuma suicídio, não tem pelo menos mais de 20, ou seja, tem 23 de atenta. É claro que muitos que essa tentativa, alguns deles entram dentro do contexto de um comportamento que se chama para o suicida, que é pessoas que, na realidade, às vezes, podem ter aquela intenção final de terminar com suas vidas, mas que têm outros propósitos. Entre eles, às vezes, pode ser um grito de socorro, mas às vezes também pode chamar a atenção, às vezes também num comportamento meio de vingativo ou de chantagem, ou portanto, outras motivações que podem estar por detrás desse comportamento, que não propriamente o de tirar a vida. Mas acaba com o suicídio, porque essa tentativa pode falhar. Então, às vezes, até 10% das pessoas que têm um comportamento para suicida, que inicialmente a ideia é cara mesmo pôr fim à vida, mas acaba para a morte, portanto, e tem entra nessa estatística. Mas não tem vários outros casos de suicídio que às vezes cada conta na estatística, uma vez que ele é difícil, às vezes, e comprova verdadeiramente a intenção daquela pessoa. Se pessoas, por exemplo, que estão com ideação de suicídio, às vezes simula alguns quadros, de acidentes, por exemplo, ela termina óbito fechado em acidente, mas pode ser que as pessoas intencionalmente atravessam a frente de um carro ou provocam queda ou provocam um acidente com fogo. Então, que quando a pessoa fica bem, indaga direito a história da pessoa, a história da depressão e a história do consumo de substâncias, às vezes fica difícil de entrar para a estatística. 50 casos, sim, é teu. É preciso que não pense nessa realidade e pode ter comenta, mas o cenário ainda torna mais triste porque o suicídio tem sido visível em pacientes em idade bastante jovem, tanto comportamento em pacientes adolescentes, em pacientes em idade muito jovem
e que tem estado a acontecer. Daí que toda até atenção no teu país, o suicídio é a principal causa de morte na adolescentes e jovens de 15 até 24 anos ou 29 anos. É grave. Pessoas que ainda têm teu para dar numa vida inteira. E aposta é mais uma atenção que está demonstrando, mas esse trabalho de saúde mental deve começar muito cedo. Deve começar muito cedo. Deve trabalhar e os aspectos de família, que é um importante fator protetor. Portanto, esse trabalho de saúde mental deve começar lá na casa e deve estender a outros ambientes, modo escola, ambientes religiosos, ambientes de convívio social, mas deve estender a ambientes informativos também, como comunicação social, que nesse momento ali no Santa Faz esse papel assim, de transmitir essa informação, é algo que deve entrar na rotina do dia a dia das pessoas, para que previne. Portanto, para jovens, mas a saúde é importante. Ajudar a levar uma vida com perspectiva, porque uma vida sem perspectiva é uma vida que pode trazer um monte de complicações na vida de pessoas e na vida de jovens. Então, os jovens devem trabalhar essa parte de ser autoestima, eles devem ser resilientes, ou seja, os jovens devem trabalhar e aprender a resolver conflitos que eventualmente surgem nas suas vidas sem que eles tenham que se recorrer a álcool, a droga ou a outros comportamentos que podem ser lesivos para a sua saúde. E pessoas devem estar bem engajadas, tanto na sua família e como também nas suas relações sociais. Devem ter condutas responsáveis, que as coisas dizem coisas que ajudam pessoas e que, de certa forma, protegem jovens, fazem que pessoas tenham uma certa perspectiva de vida. É preciso também alguns cuidados, quer dizer, se não se fala de aquela responsabilidade familiar, tem aquela responsabilidade que é mais grande, a questão de fornecimento para quem fornece bebidas e a questão de trabalho, mesmo a níveis de programa, para prevenir que pessoas tenham acesso ao consumo de que substâncias, questões de acesso a armas e a meios letais, por exemplo, nos meios licenciados. Nos últimos anos, as pessoas descobrem alguns meios que são mais letais. Por exemplo, se fala de ácido sulfúrico, que é um meio que as pessoas descobrem, mas que ele é fatal. Quando a pessoa, de facto, só com intenção em bom plano, a vez se recorre a aqueles meios que são mais letais. Portanto, armas de fogo e, portanto, situações relacionadas com o próprio enforcamento ou o uso de substâncias cáusticas licenciadas. Doutor, no caso de adolescentes, crianças, jovens, que sinais que está dá de que eventualmente eles podem suicidar é igual a um sinal que um adulto está dá? Nem sempre, uma vez que quadros uma vez que jovens, às vezes manifestações de quadros de depressão, às vezes, na criança, e pode manifestar com quadros de irritabilidade e que nem sempre, às vezes, nunca está olhando na adulto, tá? Então, que ela não deve estar atento e, às vezes, não tem crianças ou adolescentes que, às vezes, têm quadros que tanto considera como quadros de hiperatividade. Às vezes, é jovens que, às vezes, podem ter alterações de condutas ou podem estar até em conflito com a lei. E jovens com comportamento, de certa forma, desafiador e que, de certa forma, nessas famílias que até gozam de aquela boa relação com a sua família. E no ambiente escolar, se não vai, jovens que, às vezes, estão com problemas na escola, desde problemas de falta, problemas de comportamento, de problemas legais, seu desenvolvimento muito cedo. Hoje não sabe, mas jovens se envolvem muito cedo com álcool, te envolve com droga, tudo que as coisas que aumentam o risco nesse seio dessa população. Tem questão de bullying também? Questões criança está a ser gozado para seus colegas, às vezes chega a um ponto que aquela gozação pode ser insuportável. Então, existe sim, pode levar a comportamento suicida, é preciso que nos está atento a que sinais que se pode manifestar e é preciso também que fale coisas a respeito disso, para se pode prender e defender, né? As pessoas jovens podem ser instrumentadas, de forma tal que se tem mais capacidade de adaptar a diferentes ambientes sem que seja muito nocivo para a sua saúde. Portanto, tem capacidade de escolha, capacidade de adaptar, capacidade de reagir proporcionalmente a ambientes onde que está.
E diálogo entre jovem e família também, porque eu vejo jovem agredido dentro de família, tem que haver agressão verbal, agressão física, abuso sexual, que pode levar a suicídio, doutor, ou não? E não tá fala desses assuntos assim, essa questão, sobretudo, por exemplo, de abuso sexual. E é algo que marca, impacta. Aliás, conflitos na esfera da sexualidade é um daqueles que traz os problemas para a saúde mental de pessoas, qualquer um. Mas e que esses traumas de infância, sobretudo na área de sexualidade, como abuso, é um daqueles fatores de risco para o aparecimento de quadros depressivos e também para a conduta suicida. Aparece com mais frequência do que aquilo que não está imagina. E quando não é suicida, às vezes é conduta para suicida, né? Quando os jovens está automutila, corta a nível de pulso, às vezes está a fazer gestão de pílulas, mas não na quantidades letais que acaba de chegar no hospital. E quando no bem começa a trabalhar, um bom número desses jovens traz um histórico de um passado abusivo. Mas tem que também sofrer maus tratos físicos e dentro de casa. E verbal também. E verbal. Por exemplo, dizer um filho, boca te servir para nada. Eles dizem assim, portanto, é preciso hoje aquele contexto, mas a paz deve ser o suficientemente uma pessoa que está transmitindo ao seu filho confiança, que está transmitindo ao seu filho respeito, que eleva a autoestima de seu filho, para que pode crescer ser um adulto saudável, um adulto também que está hoje ao outro como algo semelhante a ele e que é algo que merece respeito, porque eles dizem assim, quando a pai está ofende seus filhos, às vezes se esquece, mas essa criancinha diz assim, primeiro aprende com o exemplo. Segundo, ele merece respeito e precisa ser bem tratado. Aliás, nesse âmbito de questões que têm a ver com a saúde mental, um dos grandes problemas que não está lida com é estigma. Quando fala desse efeito estigma, você fala sempre começando para próprios profissionais de saúde, que têm uma rejeição, de certa forma, para pessoas com perturbações mentais. Então, isso aqui é visível. E então começa bem para a sociedade, que muitas vezes, que reconhece uma perturbações mentais, surge na própria comunidade, mas surge na nossa família, mas está mais perto de nós do que aquilo que não te imagina, e mas próprio não nunca está imunizado contra essas perturbações mentais. Assim. Então, para que mude as formas de pensar, as formas de relacionar com o ser humano, para não entender, mas num país pobre como que ele não diz assim, e maior capital que não tem é humano. Então, não deve pensar seriamente nas questões de investir no ser humano, de forma tal que nos ajuda a tornar pessoas que úteis, pessoas que é capaz de olhar no outro como algo valoroso, como algo que tem valor, além de um valor material, que muitas vezes é aquele que não só é nas relações hoje de pessoas, se é útil para nos trazer algum proveito, algum rendimento, às vezes é torna descartável. Mas tudo nós tem as utilidades e deve ter um espaço para que tudo pessoas, deve ter um espaço na família, deve ter um espaço no ambiente escolar, para que pessoas desenvolvam de forma saudável. Portanto, as questões de autoestima, de elevação de autoestima, é importante para nós crianças, é importante para nós jovens e é importante para o nosso futuro, ter uma boa autoestima. Agora, quando um pai está menospreza seu filho, ou está tratando mal, ou está agredindo com palavras, está dando com respeito, se ele está isso na casa, como é que é também futuramente na sociedade ou ainda mais tarde na sua família? Então, facilmente é aquela que às vezes está desvia de caminho. Mas não tem um outro problema sério, que famílias de hoje que têm tempo. Há tempo para muitas coisas, mas nunca tem tempo para sentar e para fala. Muitas vezes é para questão de excesso de trabalho, desde muito pequenino, que criança já hoje é posto nas jardins com idades muito precoces, e pais estão recolhidos na prioridade, então pouco convive entre pais com seus filhos, que às vezes cada um observa até alterações que filhos estão presentes em termos de comportamento. Às vezes cada um está ficando no seu quarto, com seu telemóvel, que tem diálogo. Esse é um outro problema, que pessoas que têm aquele contacto afetivo, nem físico, nem em termos de comunicação, mesmo dentro de casa, porque pessoas estão ocupadas, ligadas demasiado na tela de telefone, de um tablet ou
no seu computador ou no próprio televisor que tem lá na casa, essa coisa ali prejudica o Ele prejudica não só o tempo que muitas vezes devia ser dedicado a trabalho, a atividade física, ao estudo e à produtividade, por um lado. Por outro lado, afeta as questões interpessoais, que aquilo é muito importante, aquilo fortalece laços e previne doenças. Por outro lado, ainda não tem, às vezes afeta quando a pessoa adquire adição a essa tecnologia. Então, tem um impacto muito grande na saúde das pessoas, sobretudo na interferência com o sono, e o que pode agravar também quadros de depressão. E, falta de sono. Sim, portanto, tela é uma das coisas que, sobretudo, nos horários de noite, afeta o sono, porque no cérebro ele é feito de uma maneira muito especial. Porque a questão de luz, quando está tarde, a luz está bate, reduz. À medida que a luz está bate, reduz, então, a nível de cérebro, está produzir um neurotransmissor chamado melatonina, que é aquele que também induz no sono. Então, quando não se expõe à luz, sobretudo luz tipo azul, que é de telemóvel, de tela, então é que se dá aquele sinal a cérebro, corta aquele sinal a cérebro, mas de facto se chega a dormir. Então, interfere com o sono, dorme pouco, é um daqueles também fatores de risco para o desenvolvimento de algumas perturbações mentais e sobretudo, para que deixe que a pessoa se recupere adequadamente, na caso já tem uma perturbação mental. Doutor, tem aquela ideia de que um potencial suicida tem sempre um comportamento triste, cabisbaixo, e pode ser contrário. Às vezes tem casos de pessoas que se suicidam, mas que horas antes estava alegre, eufórico. E é assim, dificilmente uma pessoa está suicida sem que dê algum sinal de alerta. Às vezes nós surpreendemos com casos de pessoas que acabam de ter um comportamento suicida e que às vezes aquele sinal de alerta às vezes que foi captado. Ou seja, é que é possível prevenir em todos os casos. Tá? Na melhor das situações pode acontecer casos que nunca conseguem captar sinais de alerta. Mas a maioria das pessoas que estão a cometer suicídio está a dar sinais prévios, ou com a doença, ou com a própria manifestação comportamental que é suspeitoso e às vezes até te deixa rastros documentais. Pessoas que te escrevem ou te fazem testamento, te distribui seus pertences e sobretudo te manifesta. Mas na nossa cultura, ali, sim, às vezes não tem duas coisas que não está a falar sempre. Mas quem está a falar mata a cabeça, que mata a cabeça. E as pessoas estão a falar, até, até pessoas que verbalizam, se pensa mata a cabeça, as pessoas estão a falar, não, mata. E como uma prova que a pessoa está a fazer. Mas é correto aquela ideia de quem está a falar que ele mata a cabeça, que mata a cabeça? Não, é correto. Na psiquiatria não está a falar sempre, mas cachorro que está ladra está morto. Se a pessoa fala que mata, pensa suicida, ou se bem comete um suicídio, deve levar a sério e não deve fazer todo esforço para não falar aquela pessoa, para não conversar com ela e para não falar, deve buscar ajuda. Às vezes tem situações que pessoas até estão alerta por meio de telefone, está uma pessoa, e às vezes conversa telefone por alguns minutos, dissipa a pessoa aquela ideia imediata que tinha na cometer um suicídio. Às vezes acontece com pessoas que estão no momento, para as pessoas a fala, desiste de que elas são naquele momento e está a acompanhar ambientes de tratamento. Então nós essencialmente há um bem tempo para ter menos tabu, menos resistência na fala de suicídio, talvez poder ajudar pessoas num momento crucial. Sim, tem que falar e não tem que falar mais. Tanto sobre esse assunto para não fazer rodas de conversas repetitivas nos diferentes ambientes, fala abertamente sobre o nosso problema, sobre a nossa forma de ser e de estar, porque esse comportamento às vezes está vários ambientes e de contexto. Então, da nossa realidade, para não falar dele abertamente e sem tabus, de facto. Por exemplo, um adolescente ou uma criança, quando ele está a decidir por suicídio, será que ele tem ideia de que aquela é uma medida definitiva ou ele pensa que ele te resolve um problema? Tem tudo. Tem que as crianças que, de facto, se está altamente deprimido ou de facto, se a autoestima está tão acabada ao ponto de que se sente mal ele e aquilo que a visão que tem da vida de ele mesmo, quer dizer, já que tem um significado, é algo que é desprezível, a vida para ele que só faz muito sentido, e pode ter intenções reais e de
faz o suicídio. Mas na maior parte das vezes, condutas suicidas na adolescência acaba a ser atos de impulsividade na sequência, às vezes, de raivas, no contexto também de quadros muito ansiosos, nas situações de encurralamento, coisas simples, como, por exemplo, uma gravidez indesejada, medo de reação de ser pais perante determinadas condutas, vergonha perante uma situação que ele considera humilhante. Por isso que aquela questão e disposição à tecnologia, às vezes tem aqueles perigos, como cyberbullying, que não acontece com frequência. Então, às vezes, quando a pessoa é demasiado exposta ou demasiado atacada, às vezes acaba despoleta esse tipo de conduta. Então, e pode ser tanto grito de socorro, como também pode ser verdadeiramente uma intenção planejada e desejada de consumo ao suicídio. E uma vez mais, nota realçar a importância de diálogo, tanto com pais ou mesmo com vizinhos, te poderia ajudar mesmo. E também uma dúvida, tem pessoas que falam que a tendência para suicídio é hereditário, ou seja, tem um familiar que faz suicídio, pode ter aquela tendência também. Veja, portanto, um dos grandes fatores que nos está ajudando a prevenir, ou seja, nos está valendo fatores de risco, é ter uma tentativa de suicídio anterior. Se a pessoa já tenta uma vez, tem chance de tentar mais vezes, portanto, tem que tomar cuidado. Às vezes, as pessoas já tentam várias vezes, ele é só na boca. É aquele assunto que ia fazer um monte de vezes, está a falar, está a fazer. É que a pessoa se bate a fazer e te torna, te sofistica naqueles meios. Portanto, hoje faz um mais leve, amanhã está a fazer um mais complicado, ou às vezes ainda vai ter certeza, mas aquele que está a fazer agora, mas acaba a concretiza. Então, essa questão de história de suicídio, tanto na família não tem histórico de pessoas que se não família tem uma história de suicídio, tem um risco muito elevado de que alguns elementos de família às vezes têm aquele comportamento, ou se as pessoas já têm comportamento e já têm história nessa família, então às vezes tendência é a fazer. Isso aí tem várias explicações, certo? E, desde o ponto de vista psicológico, que te explica, às vezes, uma das grandes questões que te explica assim, às vezes, até a pessoa está usando como uma forma de resolução de problemas, ou seja, a minha e a família, ou que coisas que eu sabia dentro na fim, até as pessoas que têm até reservado, se coisas que dão certo, não têm uma solução, que é suicídio. E às vezes, quando pessoas na família já aconteceu, ela fala, não, minha pai ou minha avó fazia, minha pai faz, a mim também, se as coisas dão torto ou não dão sentido, também... Tanto pensamento suicida pode passar de uma família para outra. Passa. Por outro lado, tem aquela questão de que, bom, ok, o objeto amado, por exemplo, se um familiar muito próximo ou uma pessoa muito querida e amar, às vezes tem essa construção de suicídio como algo que isso também promove o encontro, ou seja, se amar para ir ao encontro do outro. Você percebe? E eles dizem assim, se você faz uma análise cultural, está acontecendo em determinadas culturas que às vezes ele é feito quase como uma imposição. Então, vai ao encontro do outro. Ou, às vezes, quando é feito assim num contexto que pessoas taxam, o outro era parte integrante de mim. Portanto, se o outro já vai, então a mim ser um outro é quase que mecanário. Portanto, ele tem que ir embora porque, portanto, é quase se está fazendo uma compensação em relação a essa questão de luto. Portanto, o outro já vai, portanto, sem um outro não tem muito significado maior para que batem essas promoções de encontro. É coisas de fantasia, porque, e, portanto, a ideação suicida é fantasia, somos as questões de fantasia de morte, que pode ter N significados. Até, às vezes, as pessoas se fazem até como uma forma de vingança. Há pessoas que tentam suicídio como uma forma de vingança. E há vários sociólogos que estudam desde tempos muito antigos e definem algumas formas de suicídio, até pessoas que, em alguns ambientes, o suicídio é visto até como algo que é um pouco altruísta, né? Que a pessoa se vira em detrimento de interesse de um grupo. Pessoas que põem bomba, bailam assim num determinado lugar como forma de vingança, mas, por outro lado, tem ele como algo altruísta, né? Em termos de identidade de grupo. Doutor, tem alguma relação também entre suicídio e religião? Seja pessoas que é muito religioso, que está suicida porque este acredita na Deus, que Deus tem poder de cura. Tem essa tendência, tem essa relação? Olha, a religião, ele ou seja, nós quando estudamos suicídio,
Se não pode analisar o suicídio, tu tem que ver, portanto, nesse aspecto religioso, nesse aspecto filosófico, nesse aspecto sociológico, antropológico. Mas para nós tem grande importância aqueles aspectos psiquiátricos. Para nós, se mais de 95% de pessoas que tentam suicida têm, de certa forma, uma perturbação mental, é o único que não deve ter foco ataque. Mas, não na religião. Mas a religião, mais do que a religião, a espiritualidade, ela é uma coisa muito inerente ao ser humano, desde os primórdios. Então, está demonstrado, de certa forma, uma certa espiritualidade é um fator protetor. Na cultura judaica cristã, ele é um fator protetor, uma vez que isso é visto como, portanto, foi muito censurado no passado, os aspectos do suicídio, a ponto de que algumas pessoas, quando cometeram suicídio, portanto, era exposto cadáver nos ambientes públicos, era proibido de enterros nos cemitérios, às vezes aquilo era queimado e uma série de coisas que acontecem até ainda no nosso ambiente ali não tem, ainda hoje não tem essa questão de pessoas que apanham espírito, de criar tudo uma carga à volta de pessoas que suicidam. Então, pessoas de certa forma têm algum medo em relação a esses aspectos de suicídio por causa dessa carga que te representa mesmo pós-morte. Pode ser um estigma para a família, não é? Bastante. Então, no passado, isto era tão censurado que, e até hoje, às vezes, pode ter ser prejudicial. Agora, a pessoa fala na Suíça e fala, creio, que é a coisa que está papiado. Mas é preciso papia, que ali é preciso quebrar esse tabu, é preciso papia. Se a pessoa fala de morte, igual que às vezes a pessoa falava de homicídio, às vezes até apanhava porque é algo que não se falava, nem de homicídio, nem de suicídio, que também era considerado um autoassassinato. Então, mas como medida de proteção se aprovaram na cultura judaica cristã portanto, o índice de suicídio é menos. Há países que o catolicismo, sobretudo, é muito forte. O índice de suicídio é menor. É menor comparado com países maiores, por exemplo, Estados Unidos, esse índice é parecido a Canadá, por exemplo, mas se não joga Alemanha e Japão, o índice é muito atirado. Mas no Japão até ele era uma questão cultural, antigamente, hoje nunca sei. De certa forma, ele tem aspectos culturais associados, mas é que são aspectos culturais. Uma boa parte também tem a ver com questões sociais, sempre também associado, questões de honra. Já houve tempos que aperto de mão, por exemplo, era para celebrar acordos. E quando a pessoa falhava em termos de compromisso, aquilo era visto como uma desonra insuportável, que o suicídio era considerado uma boa alternativa, às vezes até sugerido. Então, para nós, esse impacto que tem as questões de ensino, mas a religião se ha demonstrado, não só a religião, mas a questão da espiritualidade, ele é um fator protetor e em algum caso, portanto, está associado à redução de índice de suicídio. Portanto, no fundo, não obstante cultura, não obstante religião, fator essencial é cuidar da boa saúde mental. Portanto, se no Popa no resumo, a questão é diagnostica e trata pessoas com perturbação mental, facilita acesso, tem profissionais em números suficientes nos lugares onde estão, trabalha para prevenir as questões de doença mental, sobretudo no que tange a consumo. Prevenção de doença mental tem muito de prepara, mesmo de antes de nascimento, durante a gravidez, durante o período de parto, pós-parto, e tudo tem uma necessidade de proteger, porque não se fala de saúde mental, e muitas vezes há situações que estão ligadas também ao cérebro, que é algo físico, que danos físicos no cérebro podem repercutir também na nossa saúde física e na nossa saúde mental. Mas essa questão de prevenção, ele é sempre importante. Portanto, acesso a álcool, acesso a droga, ensina jovens, portanto, comportamentos que te levam a tomar decisões de causa ou de usa como a determinar responsabilidade, sempre ciente de consequências que isso pode trazer. Ensina jovens também que frustração está a fazer parte de vida. Ele diz assim, ele é importante, portanto, estratégias de resolução de problema, de fazer com que os jovens sejam um pouco mais tenazes em termos de perseguição de seus objetivos, de melhorar suas capacidades de adaptar, que ele tudo está a proteger-se contra o suicídio e está a melhorar a sua saúde mental. Existem assim coisas que é importante. Então, cria um bom ambiente terapêutico, informa e forma pessoas nessa área de saúde mental,
incentiva pessoas a preservar a sua própria saúde, cria-se cultura de própria sobre esse assunto, porque é preciso falar abertamente sobre esse assunto. Então, se não porta dessa maneira, licencia não está num bom caminho. Tem pessoas que hoje doença mental como nas linhas de tabu, mas sim de algo que precisa ser abordado, que precisa ser tratado. Mas na Cabo Verde ainda é um tabu. Tem pessoas que nem querem ouvir falar, vai para um psicólogo ou para um psiquiatra. Não só se trata bem como hoje em dia qualquer problema de saúde que é de área mental, as pessoas falam, é depressão. Portanto, a expressão que as pessoas têm uma pequena depressão. E como se depressão não fosse algo tão grave. Mas depressão também é um problema de saúde grave. E muitas vezes as depressões que as pessoas estão falando assim, é depressão, é que a depressão, as pessoas têm outros problemas de saúde e alguns com algum índice de gravidade. Mas mais triste é que grande número de pessoas com problemas de saúde mental ainda que acedem às estruturas de saúde, que têm nem diagnóstico, nem que têm tratamento. Alguns estão a fazer tratamento de uma forma muito irregular, por essas questões de vergonha. As pessoas têm vergonha e, sobretudo, se as pessoas que estão a gozar num certo status, depois de uma certa doença mental que fica com algumas incapacidades em termos de relacionamentos ou de produtividade. Então, aquilo é algo que de certa forma, é vergonhoso. Então, lida com vergonha, às vezes pode tornar uma coisa muito difícil e pode acelerar as questões de risco de suicídio. Só para terminar, doutor, e nas estruturas de saúde mental está bem preparado para dar um bom acolhimento a pessoas vulneráveis do ponto de vista mental? Não, nunca está preparado, nunca está tão bem preparado. Não tem respostas. O que é preciso? Não tem respostas, mas é preciso melhor. No mês, a primeira coisa que no mês, porque sem profissionais nunca consegue fazer um monte de coisa, porque é coisas que exigem ações planejadas, ações no terreno, é preciso ter pessoas suficientes. Então não precisa ter mais profissionais na área de saúde mental, desde mais psiquiatras. No mês tem mais psicólogos até verticalizados para áreas específicas na área de comportamento infantil, de adolescência e comportamentos aditivos. E no mês tem pessoas que trabalham na linha de promoção para trabalhar e na linha de escola, na linha de família, na linha das organizações comunitárias que trabalham com a igreja. Então, aqui é para incentivar pessoas a terem comportamentos saudáveis e evita tudo aquilo que está constituindo comportamentos de risco. Então, não precisa também ter ambientes de tratamento, ambientes de tratamentos que devem estar sempre mais próximos. Cabo Verde, graças a Deus, não tem boas estruturas de saúde, mas ainda, mesmo tem uma boa política, mas fica aquela efetivação na prática e que começa não só para a própria melhoria de condições ambientais do ambiente físico, mas também na própria atitude de profissionais perante as situações de saúde e as situações de saúde mental. Então, tem as coisas para melhorar e ainda acredito também é possível melhorar e é possível melhorar mesmo nesse contexto que não está licenciando. Portanto, se não aprimora as questões de atitudes, no ambiente onde está, não está melhora as coisas. E é preciso que no trabalho também ligado, porque as coisas licenciam com a saúde mental, ou muitas vezes, quando se fala de saúde mental, as pessoas ainda pensam na trindade, né? Lá já não se está falando de pessoas com doenças mais graves e nas situações críticas e que têm necessidade de internamento. A grande maioria é que tem necessidade, provavelmente, de internamento, mas que só grita de socorro e que precisa de uma abordagem e de um tratamento atemporário. Então, é preciso que nós tudo nos torna ciente, mas isso é um problema nosso, porque às vezes não está hoje a doença mental como um problema do outro, o problema de saúde mental como um problema do outro, o consumo de droga e de estupefacientes como um problema do outro. E quando não é outro, está de fim e desgraça, não sou ele como um problema do outro. Mas em ambientes como de nós não deve ter esse espírito de apoio ao serviço do outro, de pensar no outro como algo também que é importante e integrante de nossa comunidade e não deve trabalhar para que mesmo que que estão doentes, que estão na adição, que estão com suas famílias desestruturadas, que estão sem chance porque estão num momento de desespero por causa de falta de trabalho ou por uma família que está desestruturada. Portanto, as pessoas merecem uma segunda chance, merecem bom. Por isso, sempre também tem outros profissionais que entram ali, que às vezes cada falar dele, que é profissionais de área social. Portanto, não só, mas em alguns casos precisa de reabilitação,
de integração social. Então aí não tem entre aqueles profissionais assim, que ele é importante. Ele é tão importante que te permite diagnosticar crianças e adolescentes em situações de vulnerabilidade, crianças e adolescentes que estão fora do sistema de ensino, crianças e adolescentes em conflito com a lei, que tudo que ele, na final, também desemboca não gosto de problemas e não problemas de saúde mental. Então, esse trabalho integrado, assim, ele é importante. Ele é importante que, no começo da hoje, nessa perspectiva, e nessa perspectiva de importância de ser humano, minhas vidas e meu capital humano, meu principal recurso que não tem ali nessa terra. Muito obrigada, doutor. Esforço de toda gente, sociedade, família, assistente social, psicólogos, psiquiatras, esforço de todos nós é fundamental para combater doença mental e combater e prevenir suicídio. Muito obrigada por ter estado no programa Ponto por Ponto. Obrigado. Então, foi assim, caro telespectador, tema suicídio ali na Ponto por Ponto. Nós esperar que foi um tema útil, que te ajuda as pessoas a perceber, detectar sinais e no sentido também de prevenir potenciais casos de suicídio. A TCV está a tentar prestar seu serviço público. Boa noite, tem paz e também tem tranquilidade. Boa noite.